trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Gente, agora 8h44, voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Voltamos e vamos direto aqui à conversa com Marcelo Mérida, presidente da Fundação CDL, empresário em Campos. Deixa eu só achar aqui as pesquisas para a gente começar, porque aqui o nosso mestre em pesquisas aqui do grupo e da região que eu considero pessoalmente é o Aloysio Abreu Barbosa. Mas ele fica falando, rapaz, sou poeta, não é nada, você é numerólogo. Porque para entender de pesquisa, não é você pegar lá um recorte do tipo assim, eu sou candidato, estou bem no meio católico porque sou católico. E aí vou lá e divulgo aquela parte que eu tive um crescimento de tantos por cento nos católicos. Cara, mas eu estou com a pior rejeição e não apareço. Então, assim, é pesquisa. E aí as pessoas entram numa vibe de que pesquisa não é bom, que pesquisa não funciona, que pesquisa não acerta. Olha, já teve até um tempo de pesquisas questionáveis no Brasil, tanto que teve instituto que mudou de nome, que acabou e tal. Mas hoje essa Genial Quaest, cara, que fabulosa, que fantástico esse instituto. Porque menino, eu esqueço o nome dele, mas é novo, o cara entende muito, conhece muito e faz um trabalho muito sério hoje, com outros institutos também que estão aí e que têm acertado praticamente tudo. E o Aloysio se dedica muito a estudar esses números. Ele fala, não é bola de cristal, é entendimento, é estudo. E ele traz aqui, meu caro Marcelo Mérida, e eu peço para você projetar na sua experiência, porque você, inclusive, já foi vice-prefeito de Italva também. Então você é político, é atuante, é ativo, é hoje do Podemos, né? E do Partido Podemos, que você já foi presidente em Campos, já foi presidente do PSC também, né? E tem esse entendimento político muito grande. E a Luiz traz aqui, nessa última pesquisa feita pela Quaest e Atlas Intel, Lula 3 vive sua maior desaprovação. E eu quero que você faça uma análise e tente projetar para a gente aí, há menos de 1 ano e meio das eleições de 2026, como você vê, e o seu depoimento é importante porque você é empresário, vai falar muito sobre esse setor também, né? Como você vê o Brasil daqui 1 ano e meio escolhendo o seu novo presidente da República, o seu
vou falar novo, seu próximo presidente que pode, o Lula pode concorrer à reeleição. Mas ele tem poder? Pode, né? Mas tem um impeditivo hoje muito grande, que é a aprovação popular. Em 2 anos e meio desde sua posse e a 1 ano e 4 meses da urna de 2026, o governo Lula III vive sua maior desaprovação. E ele traz aqui na série histórica, olha, a última feita foi em março de 2025, Lula tinha 56% de desaprovação. Agora em maio, 57% de aprovação, de desaprovação. É o maior índice dele nessa genial Quaest. Na Atlas Intel, que também traz um período parecido, em abril, 50,1% desaprovavam o governo Lula. Agora, em maio, 53,7% desaprovam o governo Lula. Como você avalia esse desempenho? Se ele continua com esse andamento aí de desaprovação crescente, aonde isso vai parar? E pelo jeito, as crises são construídas dentro do próprio governo, comunicação, PIX, por exemplo, a questão do IOF, de novo, também comunicação. Agora, recentemente, o escândalo do INSS, que começou no governo anterior e não dele, mas cresceu no dele, mas aí é comunicação, isso faltou, e aí faz com que o Nicolas, lá de Minas, deite o cabelo nessa situação toda. E, aliás, comunicação da Janja, que quando vai se comunicar, nos comunica na hora que deveria. Pelo menos na interpretação de toda a crítica. Como que você vê esse cenário e como você projeta com o Bolsonaro não podendo ser candidato? Primeiro dizer a você assim, desde que eu comecei no mundo político, entendo que o ser, né, enquanto ser representativo de classe ou de um setor, eu sempre entendi que a gente tem que participar, não pode deixar de participar. Mas eu sempre acompanhei pesquisa, mas não a pesquisa nua e crua, aquela que mostra, mas sim as análises. Eu admiro as pessoas que se debruçam, estudam e encontram, né, nos detalhes qual o caminho, que a tendência do que vai acontecer. Então, assim, isso é para poucos. Eu tenho visto, acompanhado a Luiz, ele tem acertado muito nisso. É óbvio que ninguém consegue acertar 100%, mas essa análise é muito importante, né, a gente ter ela de forma independente, clara, vamos dizer, independente da linha política, né, do analista, ele ter condições de botar isso claramente. Os números por si só, muitas vezes, são parecidos. Então, a interpretação é que fez com que lá atrás a gente questionasse muitas pesquisas, mas os detalhes da pesquisa, né, nos dão caminho. Mais do que os detalhes da pesquisa, hoje nós temos um governo, né, que ele não se consegue, né, um governo federal que não consegue traduzir, né, as ações em resultado, se tem ações. Você vê isso na economia, você vê isso, né, em vários aspectos que não chegam na ponta da população. Então, hoje, na minha opinião, nós temos um governo federal pendurado em programas de assistência que já não estão dando resultado mais. O volume é tão grande, que ele não consegue dar os resultados e ele não consegue traduzir isso, né, em popularidade. Bom, dito isso, a gente tem pela frente aí mais, talvez, 8 meses para um processo de reversão. É possível? Pode ser possível. É máquina. A gente precisa entender máquina. Mas eu não acredito, né? Em contrapartida, né, você também, no Brasil hoje, você criou a dinâmica dos extremos. Então, é muito importante hoje para o governo do PT, né, do governo de esquerda, ter o Bolsonaro como candidato ou alguém com as características do Bolsonaro. E para o Bolsonaro também é muito cômodo ter o PT. O que a gente busca enquanto, e aí eu falo por mim, né, eleitor, é ter uma opção. Eu preciso discutir isso. Será que nós vamos ter tempo hábil de ter um novo viés de candidatura?
Tá? Então, esse é uma grande discussão. E a questão se o Bolsonaro consegue consolidar, né, o nome dele, voltar o nome dele, né, por questões legais, ou se ele consegue transferir isso para um sucessor dele na política. Lamento, a gente, né, hoje, as duas lideranças não se preocupam com sucessão, não se preocupam em fazer novos líderes, e isso vai se desgastando, vai cansando, até mesmo, né, o meio político. O fato é que nós vamos transferir isso, né, para as eleições estaduais. Então, assim, a gente vai discutir muito pouco ações políticas nos estados. Nós vamos discutir que você está com quem, você está em que posição. Então, assim, hoje os números, né, em vários estados mostram lideranças que a gente não sabe se vão se consolidar. Um caso específico. Você tem hoje o Eduardo Paes, hoje na liderança de todas as pesquisas, né, no estado do Rio de Janeiro. Extremamente popular, um carioca, né, da gema, fala a linguagem da população, transita muito bem, né, na mídia, transita muito bem no judiciário, mas que, pela antecedência do pleito, né, vai estar, provavelmente, do lado da esquerda. Se a esquerda não for bem nacionalmente, isso pode interferir diretamente na campanha dele. Eu quero entrar no Estado. Para aí, que esse assunto agora é o que pega fogo. É o Botafogo no parquinho aqui. Vamos voltar só para... Você começou a flertar com nomes, né, de Bolsonaro e essa coisa. O Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Sim. E aí vem uma coisa interessante que você falou. A capacidade dele de transferir votos. Como é que vai ser essa capacidade? A gente não testou isso. Exatamente. Num bom levantamento, bom questionamento que você traz. Mas me parece que tem uma divisão também entre Bolsonaro. Eu já ouvi isso de vários líderes políticos, já ouvi isso de líderes aqui da nossa região, de pessoas importantes da nossa política, assim, eu sou da direita, mas eu não voto mais em Bolsonaro. Já ouvi várias pessoas falando isso. Já votei em Bolsonaro, não voto mais, mas voto com a direita. São empresários, o próprio setor que você atua firmemente. Tenho escutado muito isso. Você tem ouvido muito isso? Eu comungo dessa opinião. Você comunga também dessa opinião? Nós precisamos respirar novos horizontes, né? Eu acho que sim, a gestão Bolsonaro, né, a gente pode ter tido alguns ganhos, mas a gente sofreu com alguns aspectos que eu acho que são vitais. A gente regrediu em algumas ações, então assim, mas isso são detalhes. O que eu digo é o seguinte: eu estou na busca, né, de uma nova opção. O meu voto é centro-direita, né, mas eu estou na busca de um novo horizonte, né, político. E aí vem essa questão, como é que vai ser a transferência? É uma coisa muito interessante que você traz. E aí tem um dos caras para o governo federal que aparece aí, é o Tarcísio, São Paulo. Como é que é essa corrida dele aí até a Brasília, né? Essa disputa que se lança o nome dele. Bolsonaro já deixou claro que o sonho dele seria apoiar alguém da família. Isso ele fala muito assim, né? Tanto, bem que enigmaticamente, mas ele pergunta: o que você acha de Tarcísio? É um bom. Não. Mas tem. Aí ele fica embromando. E Michele? Michele sim, Michele é a mulher ideal, certa. Então, assim, como que você vê e quem que pode ser esse nome da direita, então, para. Essa é uma crítica que eu faço pontual aos nossos atuais líderes a nível nacional. Eles não preparam, né, os seus sucessores. Eles mantêm a casta. Eles querem manter a hegemonia dentro do seu ciclo, do seu domínio, né? Nós vimos isso claramente com o governo Lula lá atrás, que não preparou, não se esperava que ele fosse passar, né? A esquerda não esperava, e agora nós estamos vivendo isso. Eu penso que, Cláudio, a direita e a esquerda também
tem que ter opções. Eu me lembro, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi a eleição, se foi 86, eu não me lembro mais, foi 88, onde para presidente da República nós tivemos Ulisses Guimarães, Collor de Mello, Lula, Aureliano Chaves, Brizola, rapaz, uns 10 ou 12 nomes importantes, né, e que fizeram de uma campanha presidencial uma grande discussão nacional. Tá faltando isso pra gente. Enéas. Lembra de Enéas? Mas olha só, tá faltando nomes importantes, né, da política que disputaram essa eleição. A FIF disputou essa eleição. Ronaldo Caiado disputou Domingos a FIF. Pois é, então assim, cada um com o seu potencial de contribuir para o país. Tá faltando isso. Nós não podemos, num país, né, de dimensões continentais, de pluralidade de ideias, nós termos simplesmente 2 candidatos. Então, acho que a própria esquerda, a própria direita, deve ter opções, né? O Tarcísio, ele vem, né, de um expoente à frente de um ministério que foi bem sucedido. Ele vem, né, na maior cidade, né, no maior estado do Brasil, e tem tido uma desenvoltura que coloca ele nessas condições. Então, assim, pode ser um nome. Você tem o Centro-Oeste, com o Caiado também, buscando alternativa. Você tem o sul do país, com o governador Ratinho. Essas informações chegam muito superficiais para a gente, mas a gente precisa aprofundar isso. Então, assim, eu acho que é um nome, pode ser o Tarcísio, mas eu gostaria de ver mais, um play de candidatos para que a gente pudesse discutir isso de forma mais abrangente. Chegando aqui no estado do Rio, aí você já começava a flertar com esse assunto. Fernando Collor, que ganhou em 89. Isso. Queria achar aqui os candidatos que concorreram rapidamente, mas não... Foi 89 mesmo. Foi essa a eleição. Tá aqui, ó. Tem vários nomes aqui, mas tem vários artigos, mas eu não tô... Partido da Frente Liberal, lembra? PFL. Isso. Hoje é o União Brasil. Cara, e aí, falando em União Brasil, a gente chega no estado do Rio. Governador do estado. Você está acompanhando toda a movimentação nos bastidores. E assim, uma coisa, você pode falar que gosta ou não dele, e aí é independente, mas uma coisa eu acho que não dá para não admitir, que o Rodrigo Bacelar é um dos maiores atuadores ali no backstage, no off, nas articulações políticas. Também me lembro assim vagamente de outros com tanta habilidade em bastidor. Hoje mesmo a gente sabe que na tratativa dele também, evidentemente, ele assume essa cadeira do estado como governador. Está só na dúvida entre outubro, dezembro ou a data máxima lá, que é abril. Isso. Cláudio Castro, já devidamente alinhado com Pampolha, que assumiu a sua vaga de conselheiro no Tribunal de Contas, levou até a SEDAI também de presentinho, e já é vice, inclusive, presidente do TCE. Como que você está vendo essa movimentação aí? E aí, são várias perguntas, mas você vai analisando. O Rodrigo precisa de que prazo para ele se destacar como um nome forte, popular, isso popular, em voto, no estado? Porque ele é muito conhecido, mas no interior, tem dificuldade na Baixada. E, amigo, a Baixada é onde dorme a coruja ali. É onde está o voto. E tem um outro detalhe. Lá é aonde o Eduardo Paes domina, que você falava sobre o Carioca da Gema, e que tem a simpatia daquele povo da Baixada. Como que você vê essa possibilidade? E quais as chances de Campos? São todos pré-candidatos, dentro da lei eleitoral nós temos que falar isso, e está certo isso. Como que você vê esse tabuleiro sendo movimentado e a possibilidade de Campos ter um outro governador, depois de Garotinho e de Rosinha? Eu não tenho assim uma proximidade, nem contato direto com o Rodrigo, mas realmente a habilidade dele, né? É a ascensão dele,
né, de deputado dentro da esfera e de articulação, que levou ele a essa condição que ele está hoje. Então, assim, as oportunidades, o poder, né, de articulação, então eu acho que isso o tornou o candidato. A grande pergunta, nós vamos voltar a nível nacional, né? Hoje ele tem uma dificuldade, mas ele tem uma máquina, né? Nós já vimos isso antes e já vimos também na eleição passada, né, uma tendência de virada de última hora, onde o país liderava todas as pesquisas e chegou um totalmente desconhecido, que mal as pessoas conseguiam finalizar, o Wilson Witzel, não sabia nem falar o nome, eu falei, não é possível, né? E ele reverteu em 30, 40 dias, sei lá, em 30 não, em 15 dias ele reverteu, menos, reverteu. Bom, que fenômeno foi esse? Foi o fenômeno da direita. Então, assim, a eleição, a campanha, né, ela vai ser, né, efetivamente impulsionada pela política nacional. Então, hoje dizem, né, tem 90 municípios do estado do Rio de Janeiro que tem um viés de política de direita. Os prefeitos têm uma condução importante nesse processo. Então, pode transformar, respeitando a condição do Rodrigo, presidente da Alerj, né, com todas as articulações, como, em breve, governador. Mas, se foi possível fazer com Witzel, né, com 15 dias, com a máquina e toda essa estrutura, e ainda a direita embarcando, ela se torna uma eleição ainda para ser disputada, né, com todo esse potencial, com todo esse recalque que o Eduardo traz, né, com sentimento também que eu percebo pela convivência no Rio de Janeiro. Erramos com o Witzel e deixamos o Eduardo de fora, agora nós não vamos fazer de novo. Então, assim, isso começa a embolar esse jogo de uma tal maneira que precisa de muitos bons analistas, como a Luísio, para decifrar isso. Então, assim, eu digo que hoje não é uma eleição definida. Não é uma eleição definida. Então, essa questão ainda para ser... E acho que o estado do Rio de Janeiro, diferentemente do que eu gostaria de ver para nível nacional, vai ser uma eleição de primeiro turno. Porque nós não vamos ter outros conjuntos se colocando. Entendeu, Nogueira? Então, são questões que eu acho que a gente pode, mais para frente, né, e com a ajuda dos especialistas, mas não é uma eleição definida. Não, a questão do Witzel, eu entendi a forma que você traz. Só não se repetirá aquele fenômeno. Não. Eu entendi que com 15 dias ele conseguiu reverter toda aquela situação e ganhar. A grande pergunta é se ele conseguiu ou o sistema fez dele. Não, ali foi a onda Bolsonaro. Pois é. Nós vamos ter essa onda esse ano? Nós vamos ter a participação da direita efetivamente na campanha? São perguntas. Dia 26, está aqui, só achar aqui a data certinha, dia 26 do mês passado, Bolsonaro, né, decretou aí o seu apoio tá aqui, Rodrigo Bacelar recebeu o apoio de Jair Bolsonaro com 2 condições. Enquanto Eduardo Paes ampliou a sua liderança na última pesquisa, Paraná, tá aqui, na segunda, dia 26, o Globo noticiou que o ex-presidente Bolsonaro endossou o apoio do PL Fluminense à pré-candidatura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União, a governador em 2026. E foi divulgado e tal, nova pesquisa, mas ainda não captou também essa divulgação aí feita a nova pesquisa ainda não pegou a impressão do povo com a chegada de Bolsonaro no apoio a Rodrigo Bacelar. E aí vem aquela pergunta também: quem vai ter mais peso no palanque? Bolsonaro no palanque de Rodrigo ou Lula no palanque de Eduardo Paes? Pois é, essa é uma pergunta que a gente não sabe ainda. Como é que o Lula vai chegar às eleições do ano que vem? Vai ser Lula o candidato? Então, são questões que a gente ainda precisa entender. O fato é
que é uma eleição, volto a dizer, aberta para o estado do Rio de Janeiro, né, em que a gente vai poder analisar nos próximos meses, né, qual a corrente. A gente fala assim, o Eduardo Paes é de uma corrente de esquerda. Tem hora que eu discordo, porque ele é um cara que transita bem, né, ele está no PSD, né, é um partido de centro. Não é esquerda. Então, assim, ele é um cara. Você tá igual aquele negócio daquele biscoito, não tem aquele biscoito? Você me fez lembrar aquele negócio. É todo skinny? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Pois é, e aí? Então, o fresquinho é só o biscoito, tá, gente? Então, pelo amor de Deus. Não vou falar mais disso, não, que esse pessoal tá tudo doido agora com o negócio de. O fato é, Doqueira, que o Eduardo, ele extrapola as fronteiras do Rio de Janeiro, mas nas cidades periféricas. Ele tem dificuldade no interior. Ele tem dificuldade de adentrar para. Ele pode captar o voto da esquerda, mas no Rio de Janeiro ele tem o carisma e aquela questão política que é dele. Falar mais, mas eu queria só entender, por que você fala primeiro turno? Porque nós não vamos ter mais do que 2 candidatos, ou 3 ou 4. Ah, você acha que não? Acho que não. É a minha opinião. Sim. Você diz nova. Entendi. Entendi. Tem o Tarcísio também. Que não, perdão. Eu falei de Estado do Rio de Janeiro. De Estado do Rio. Perdão, Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, eu acho que se limita a 2 candidaturas consolidadas e uma terceira que não vai fazer. A não ser que seja uma eleição muito disputada, sim. Nós estamos falando de décimos de percentual. Sim. Senador, são 2 vagas. O que você pensa aí nessa coisa? Porque, assim, o Cláudio Castro sai e toda aquela articulação com o Pampolha foi justamente essa. Ele não queria que Pampolha assumisse a cadeira de governador, que Pampolha era o vice. E aí ele, então, já deu até entrevista alegando que deve sair senador. E tem a última pesquisa feita pelo Instituto Paraná, que a Luísa trouxe aqui, divulgado no dia 27. A Luísa divulgou 27 de maio também. Com os seguintes nomes. Flávio Bolsonaro lidera em todos os quadros, em todos os cenários. Benedita da Silva, bem colocada também em segundo nessas pesquisas. E aí depois aparece uma com Clarissa, que a gente não tem nenhuma posição dela se é ou não. Outra com Cláudio Castro, também aparecendo ali em terceiro. E, enfim, são esses nomes que surgem agora, neste momento. Quem que você consegue observar e ver? Eu falei Tarcísio Mota... Perdão, eu entendi errado, do governador. Tá, não, mas aí, que acho também complicado, de repente. Dizem que tem uma vaga, porque são duas, mas uma é do Flávio. Pois é. Nós temos no Estado do Rio e nos demais estados esse ano 2 cadeiras, né? A somatória dos votos, você vai poder votar 2 vezes. A somatória dos 2 votos é que dão o direito àquele que tiver maior número de votos. Nós tivemos um exemplo na eleição passada, né, que nós tínhamos alguns candidatos favoritos e que na reta final a família Bolsonaro investiu, né, no segundo voto e levou as 2 cadeiras. Uma foi Flávio Bolsonaro e o outro, que foi o senador eleito, que deu lugar ao Portinho quando ele veio a falecer. Aquele radialista lá? Ele é radialista. Ele morreu, faleceu. Harold de Oliveira. Obrigado, Beto. Então, assim. Beto com a cabeça boa, que nós estamos muito ruins, hein? Presta atenção. Todos, né? É equipe. Se você não tiver uma equipe, você não vai a lugar nenhum. Eu digo assim: aonde eu chego, eu quero ter equipe. Por isso que eu não mato ele. Então, assim, eu acho que pode se repetir. Eu acho que tem a tendência, porque... Ele investir na segunda cadeira. E então, aí se ele é o mais votado, certo? E ele investe na segunda cadeira, como diz, né, a política da direita eleger o maior número de senadores... A Luísa traz isso muito bem observado. São esses cortes que você fala aí que ele traz. Que quem pode mexer no STF? E em outras coisas também, né? O Senado... Então, assim, se ele faz maioria no Senado... Outras coisas é o presidente, gente.
Então, assim, se ele pode mesmo, eu acho que se o Flávio, né, tem essa vantagem que as pesquisas dizem, e acho que tem mesmo, ele leva a segunda cadeira se ele se dedicar. Tá, aí tem que entender, porque foi assim que aconteceu com o Harold Oliveira. Não figurava entre os candidatos, né, para ganhar a eleição. Então, por isso que eu digo assim, eu tenho insistido nessa questão de que a eleição em alguns estados vai ter uma interferência direta da política nacional. Quero pedir perdão, assim, a gente não pode errar, 12. Mas são 9h12, eu preocupado com a hora, avancei para senador, mas cara, é só por conta mesmo de horário. Me desconcentrou. Faltou colocar nesse cenário de governador um nome, que aí, né, eu peço perdão, Vladimir Garotinho, que inclusive teve o convite de Washington Reis para ir para o partido dele e ser candidato a governador dentro do partido dele. O próprio Vladimir admitiu aqui que não tem nenhuma definição, que conversou sim com Eduardo Paes e que conversa. Pode ser até um vice de Eduardo Paes. E eu vou voltar naquele cenário lá, me perdoe, de governador. E se Vladimir entra nesse cenário, já que, como você disse, Eduardo Paes penetra o alcance dele, do sinal dele, além do Rio, é muito ali na zona periférica do Rio, Zona Oeste, Baixada, que é onde eu falo sempre, tem o grosso do voto. Mas muita dificuldade na nossa região. Mas e se Vladimir vem na dele, na vice da dele? O que configura esse? Não seria o candidato ideal? Não seria, então? Não, eu não sei fazer essa análise, mas é um passo em busca de consolidar espaço que ele não tem, o Eduardo Paes. E precisa entender a abrangência de uma candidatura local, se ela abrange a região norte, noroeste fluminense toda, ou ela fica restrita a Campos. Então, essa discussão é um novo cenário que precisa ser, né, inserido e discutido. Como se fosse buscar um vice da Baixada, né, para Eduardo. Teria essa abrangência? Então, assim, o fato é que Eduardo hoje, o que ele tem na nossa região é o voto de esquerda, porque não vota no candidato de direita. É por exclusão. E não por adesão simplesmente ao nome de Eduardo. Um candidato daqui reforçaria? Óbvio que reforçaria. Tem que entender qual é a abrangência disso tudo. Então, assim, fica restrita a Campos ou ela abrange a região norte, noroeste fluminense? Você acha que Vladimir não abrange a região norte? Não, tem que sim. A pesquisa para poder mostrar, filtrar aí para poder entender. Seria mais importante para ele, na sua visão, um candidato de vice da Baixada e trabalhar mais no interior, ou um candidato do interior e trabalhar mais na Baixada? Tem que saber onde a campanha de Eduardo Paes está mais carente, aonde ele não tem alcance. Aí sim ela seria uma ação pontual. Ter 2 vice, né? Cara, você e o setor produtivo tem na pessoa de Vaine um representante na Câmara de Campos? E aí tem tudo a ver com o que eu vou perguntar, não estou maluco não. E aí, né, é porque assim, o setor tem vários comerciantes na Câmara, mas não representante do setor mesmo. Hoje o Vaine seria um representante também porque o Vaine, por exemplo, tem um trabalho muito forte com o CDL, né? O Vaine se coloca a todo momento como um candidato, né, que foi, se não apoiado, mas ele foi avalizado pela CDL. Isso é muito importante. Vaine conhece as dores do setor produtivo, Vaine conhece mais do que isso. Ele tem uma visão, né, mais ampla pelas formações que ele tem e pela convivência que ele tem. Para mim, hoje, ele assume essa condição de representante do setor produtivo na Câmara Municipal e muito bem representado, tá? Perfeito. E aí pergunto justamente a você assim, por que eu coloquei Vaine? É um vereador que teve, sim, como você disse, né, essa chancela, esse aval do setor, da CDL. E aí, como que a CDL e o setor, claro, você não é presidente, você fala como integrante daquele corpo e agora como futuro presidente lá da Fundação CDL, como vocês vão se comportar nesse pleito estadual e no pleito federal para deputado?
vocês vão ter candidato a deputado estadual, deputado federal? É um Vaine da vida? Como é que você mesmo que já foi candidato, como é que foi isso? Como é que é isso? Eu acho que o momento é um momento da gente entender que a política, né, ela não tem espaço vazio, alguém vai ocupar. Isso é fato. Então, o setor produtivo, e para mim isso já está mais do que definido, ele terá candidato nas próximas eleições. Né? Precisa entender se seria a estadual, se seria a federal, mas o fato é que a gente precisa se colocar. Quem quer ser ouvido tem que falar, tem que se manifestar. Eu trabalhei muito essa questão, né, a nível estadual, né, com os outros pares, para que a gente pudesse, né, tanto é que nas últimas eleições nós tivemos 3 candidatos, e aí acabou que a gente não teve êxito nas 3 candidaturas a nível estadual. Mas agora a gente pode ter um, certo? Agora a gente pode ter um estadual, pode ter um federal. O fato é que vai ter candidato, sim. Eu hoje tenho uma missão junto à fundação, mas eu não me furto, né, de colocar meu nome à disposição. Acho que Vaine preenche todos os pré-requisitos, assim como outros companheiros também, né, do estado do Rio de Janeiro, que ocupam espaços, que têm mandato de vereança também. O fato é que assim, isso já está definido dentro do movimento lojista. Precisa ter candidatos próprios, consolidados, com base e que defendam, né, a questão do desenvolvimento de uma forma mais ampla. Tem nomes já colocados aí que são todos pré-candidatos, mas tem um fato aqui interessante que está dentro do seu partido e eu gostaria de te ouvir. Não sei como é que é seu contato lá com o presidente do partido, que é o Tiago Virgílio. Isso. Tiago, Juninho e Jorginho Virgílio. Eu fico com medo de errar aqui, mas... Tiago e Juninho são primos. São primos. De uma corrente política. Jorginho já é de outra corrente política. Eu vou pelos times. Um é vascaíno, outro é flamenguista, outro é tricolor. Olha que confusão doida. Juninho é vascaíno. Juninho é vascaíno, Tiago é flamenguista e Jorginho é tricolor. Nossa, ele complica mais ainda, eu acho. Mas vamos lá. O Tiago Rangel, deputado estadual, disse aqui que o seu xará Tiago Virgílio, do Podemos, está só guardando uma vaga para Garotinho. Você está lá no Podemos. Como é que é isso? Tem alguma informação sobre isso? Existe algum burburinho? Existe algum movimento? Nogueira, eu tenho uma relação, né, boa com o Tiago. Esse processo de transição da presidência do Podemos foi feito de forma cristalina, transparente, né, com o Felipe Pereira, que é o presidente estadual. O Tiago me ligou, nós conversamos, isso foi feito de forma a várias mãos, né? O Tiago tem um sonho dele, e até onde eu sei, para consolidar a candidatura dele. Ele é um político que, na minha opinião, preenche alguns pré-requisitos que eu gosto. Verdadeiro, cumpridor do que fala, né? Essa é uma outra questão. O político, ao longo dos anos, ele tem perdido a capacidade de cumprir o que ele promete. E isso está muito ruim, isso precisa ser revertido na classe política. Então, o Tiago, comigo, sempre foi... a gente sempre teve conversas firmes, pontuais. Não me parece, né? Mas eu sei que ele tem uma ligação muito próxima, né, com a família, com o pai. Então, assim, acho que no jogo político isso não é um fato raro de acontecer, né? Mas o que eu sei é que ele hoje pleiteia e vai colocar o nome dele, né, dentro do pleito para o próximo. O nome dele é à disposição para esse pleito. Mas desconheço essa informação. Que é possível? Pode acontecer, tudo pode acontecer. Claro, evidente. São conjecturas normais da política que às vezes a gente demoniza e que está completamente errado demonizar Exatamente. Isso. Articulação, acordos políticos feitos legalmente, transparentemente. Não tem que demonizar isso, não. Não dá para fazer treta, aí não dá. Rapaz, são 9h21. Para fechar. Temos Caio Viana hoje, deputado federal. Sim. Temos o Tiago Rangel, Carla Machado, temos o Bruninho, que está desincompatibilizado para assumir a secretaria, né, de habitação,
E temos o presidente da Alerj, que é o Rodrigo, que são os da região que a gente considera Campos São João da Barra, como os nossos representantes. Como que você projeta esse novo pleito? Vladimir disse que se ele vier a um cargo desse de vice, ou governador, a Tatiana vem, e que ela está muito bem, que tem chance. Talvez o grupo, né, faça um federal e mais 2 estaduais. Como você projeta esses números? Que a gente precisava de uns 5 federais, uns 10 estaduais, seria bom. Então, aliás, temos capacidade para eleger uns 2 federais, talvez mais. Qual a sua análise sobre esses números? Quantos que a gente consegue fazer e representantes, tanto na Alerj e aí sim lá no Congresso? O histórico do último pleito foi muito ruim, né? Então a gente, e acho que houve alguns equívocos, alguns erros, mas é muito bom para você projetar o futuro. Remoer o passado não dá. Eu acho que nós já tivemos capacidade de fazer, né, em tempos não muito distantes, né, a cidade fez 2 federais e 4 ou 5 estaduais, certo? Então, assim, é importante a gente... E outra coisa, nós aumentamos o número de eleitores na nossa cidade. Então, acho que regionalmente é possível fazer 5 estaduais, que dá uma bancada muito bacana, e federal também dá para fazer 2. Então, assim, eu acho que isso é normal e também define, né, alguns posicionamentos, porque nós temos quem é a favor e quem é contra, nós temos quem gosta e quem não gosta. Então, precisa ter a opção por eleitor, dizer assim, não, eu não quero por esse caminho, mas quero por esse. Eu acho que esse aqui está bom, mas esse aqui não me serve. Então, essa pluralidade, né, de correntes políticas faz com que a gente aumente a nossa capacidade de fazer mais candidatos. Muito bom. Mais candidatos, não, mais deputados. Mais deputados, né? Com mais candidatos também, já tem uns 14 nomes aí que eu já comecei a contar e parei. Amigo, obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa, extremamente produtiva. Você cada vez mais... e é bom a gente ver evoluindo, né? Você sempre evoluindo, sempre com antenado, muito ligado, seja na sua área específica de atuação, que é o comércio, que é o setor produtivo. Na política também, que é aquilo que você falou e trouxe hoje, assim, muito legal, sei lá, assumir a política, e temos que debater a política com o poder que a gente tem do voto ou de ser representante de um segmento. Enfim, obrigado por hoje. Dá um abração, um beijão com todo carinho e respeito na sua Simone lá, que é charada nossa, e na sua trinca de filhos lá também. Danados. Então, quantos anos os seus gêmeos? 16 anos, Marcelo e Sofia. Antes de vir para cá hoje, já deixei no colégio já. Já deixou no colégio. Tem um ritual, você tem que acompanhar. Tem se não acompanhar, e tem Sara, com 11 anos. Tem Sara com 11. Vem mais aí? Chega. Então, já amanhece dia 1º endividado. Eu que agradeço, Nogueira, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, com o Beto, né, nessa casa maravilhosa, uma casa que leva informação para a nossa cidade, para a nossa região, né, parabenizo a Dona Diva, o Aloísio, o Cristiano, né, pela essa dinâmica de empresários que são. Então, me sinto extremamente à vontade toda vez que eu estou aqui com vocês. Seja bem-vindo sempre a essa casa. Bom final de semana. Amanhã, parte dessa entrevista no Jornal Impresso Folha da Manhã. Fica ligado lá. Gente, bom final de semana. Para você que acompanha a Folha, continue ligado. Nós vamos até o meio-dia ainda, tem muita coisa para fazer aí. E segunda-feira estaremos de volta. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.